Olá pessoal, bem-vindos ao canal Português à Mesa. Aqui quem fala é o professor Ricardo Mamede e espero que vocês estejam todos muito bem para começarmos o nosso encontro de hoje. Nós vamos te passar algumas dicas de português para você não errar mais na hora de se comunicar. Você vai aprender a se comunicar melhor. E vamos começar com uma dúvida muito comum. E isso aqui pode acontecer com você também. Por exemplo, quando você fala, digamos, você diz, você não é eu ou você não sou eu? Qual você escolhe para falar? Seria o primeiro, o de cima ou o de baixo? Mas vamos comentar sobre isso agora e como isso funciona. Você percebeu que eu já até pintei algumas cores aqui que são os pronomes, concorda comigo? Aqui no caso, se houver dois pronomes, o você e um outro pronome aqui, o eu, um na posição do sujeito e o outro aqui na posição do predicativo do sujeito, porque nós sabemos o seguinte: predicativo é sempre um complemento de um verbo de ligação. Verbo de ligação é um verbo de estado e não um verbo de ação. É o ser, o estar, o parecer, o permanecer. Aqui no caso, o eu é o complemento, é o verbo de ligação que pede o complementozinho, no caso, o predicativo. O verbo ser concorda, pessoal, com o primeiro. No caso, o sujeito. O sujeito é quem conjuga o verbo e aqui no caso seria, de novo, vamos lembrar, o predicativo, que é o complementozinho do verbo de ligação. O correto seria você dizer o seguinte: agora, veja que interessante, as cores para você não errar mais. O sujeito é que comanda o verbo. Você não é eu. Eu não sou vocês. Nós não somos vocês. Aqui você não vai errar mais. Você entendeu? Concorde com o primeiro pronome, aquele que conjuga o verbo, e não aquele que dá uma característica para o sujeito. Tudo bem? Ficou claro? Aprendeu? Nunca mais fale errado. Porque aqui no canal Português à Mesa você vai aprender a se comunicar certinho. E para isso, deixe o like no vídeo se você gostou dessa dica. O seu comentário também é muito legal para nós podermos ver quais são as suas dúvidas e o que você não entendeu. Faça isso. Aqui comigo na sequência, uma outra dúvida. Gostaria de levantar aqui uma polêmica para você. Você já leu Muito Pouca Gente Sabe o Valor da Fé. O que eu gostaria de dizer é o seguinte: esse muito pouca, pense um pouquinho, será que isso está correto? Ou eu poderia trocar por pouquíssima? O que você acha? Não seria melhor trocar por pouquíssima no lugar de muito pouca? Bom, vamos lá. Até concordamos que o pouquíssima, ele é melhor que muito pouca. Mas é importante que você saiba que não há erro gramatical algum aqui na expressão muito pouca, porque as pessoas pensam que seria muita pouca, aí ficou feio, não é? Vamos discutir isso agora para você aprender. Quer dizer, poderíamos trocar, ótimo, mas por que o muito pouca está correto? Pense comigo. Em primeiro lugar, pouca é um pronome indefinido por estar acompanhando um substantivo, que no caso seria pouca gente. Ele acompanha o substantivo. Ele deve concordar com o substantivo, não é? Aqui, número 2, porque o muito? Muito é um advérbio, não é? E está correto. No caso aqui, intensificando um pronome adjetivo, pouca. É isso que você precisa lembrar. O muito intensifica o pouca e o pouca concorda com o substantivo gente. A expressão está corretíssima. E é importante lembrar que os advérbios são formas invariáveis. Eles não se flexionam em gênero e número. Não podemos mexer. Por exemplo, muita. Ali não poderia. Muita, pouca não pode, não é? Porque fica errado. O correto mesmo é manter no singular sempre e o correto, muito pouca. Isso significa que muita pouca gente não existe, é óbvio, né? Mas se você quiser trocar muito pouca gente por pouquíssima gente, está
perfeitamente correto. Não tenha medo, isso pode acontecer. Você entendeu? Que bom! E já deixou para mim o like? Você também pode me fazer uma gentileza. Compartilhe esse vídeo com os amigos para que outras pessoas também possam aprender português de uma maneira correta. E mais uma dúvida. Essa eu quero ver se você sabe, hein? Aqui eu deixei uma lacuna para você pensar. O que você colocaria aqui? Os 4 ou as 4? Vamos ler o caso. Seria o seguinte: estão sob suspeita aqui os 4 milhões de doses ou as 4 milhões de doses da vacina? Pense um pouco e vamos discutir. Imagine qual é a resposta certa. Vamos pensar. Você acha que quando você diz, por exemplo, 2 doses, daria certo isso? Não, não é 3 doses, até que dá, mas 2 doses, 4 doses. Seria aqui um pouquinho de concordância com uma palavrinha que nós vamos discutir para você pensar um pouquinho. Primeiro, pessoal, milhão é uma palavra masculina, ok? São milhão é masculino. O que você tem que pensar? Se você coloca 2 milhões de doses, os 4 milhões de doses. O problema é que as pessoas confundem, não é? Quando nós mexemos ali, mas concorda com doses. Não, concorda com milhão. E é isso que você precisa aprender. Você sempre dirá 2 milhões. E ele já é masculino, porque ele concorda. Por exemplo, 2 milhões de votos, ele já tem 2 milhões de doses da vacina. Ninguém diria 2 milhões de doses ou 2 milhões de pessoas. Também precisamos nos atentar quando colocamos, por exemplo, algum determinante junto ao numeral e concorda com milhões. Os 4 milhões de pessoas, estes 5 milhões de mulheres, aqueles 2 milhões de meninas. É aqui que você não pode cometer o erro, você viu? Você concorda com 1 milhão e não com a palavra feminina. O correto seria: estão sob suspeita os 4 milhões de doses da vacina. Creio que agora você acerta e não erra mais. Você sabia disso? Fala para mim. Será que você errou? Se você errou, comente. Vamos participar. Eu gostaria muito que vocês comentassem sempre e deixassem aí a sua versão sobre aquilo que você acerta ou erra. E vamos para o nosso desafio de hoje, porque já estamos chegando aqui ao final, hein? Vamos ver se você agora acerta. Eu vou deixar para você escolher. Qual é o certo, pessoal? O A, tenho carros suficientes. O B, tenho carros suficiente. Ou a letra C, tenho carros o suficiente? Agora você já me dá a resposta, pode ser? Você escolheu o A e o C, isso mesmo. As duas estão corretas, ok? Ali no caso, as opções A e C, você viu a palavra suficiente no A, sem artigo, carros suficientes. Ele é adjetivo, por isso aqui nesse caso ele deve concordar com o substantivo carros no plural. Lá na letra C, quando você inclui o artigo, o determinante, o suficiente acompanha o artigo. Seria o suficiente. Não é tão comum, mas é correto. E muito, muito obrigado por você ter ficado comigo até agora. E eu gostaria muito que você se inscrevesse aqui no canal, participasse sempre. Eu agradeço de coração. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. É um trabalho bonito que estamos tentando desenvolver para que muitas pessoas possam aprender língua portuguesa. Aquele grande abraço e eu te vejo em nossa próxima aula e não perca mais vídeos aqui do canal para você aprender português. Até mais, pessoal!